Olá, meu nome é Elizabeth Sartori, sou psicanalista. E vamos à segunda parte de religião ocidental. Eu tomei como base o livro Psicologia e Religião de Jung. O ponto de vista é científico e não teológico, né, e nem metafísico. E hoje nós vamos falar de imaginação e pecado, ok? Bom, vamos começar com imaginação. A consciência religiosa é uma expressão da imaginação, né? A imaginação é a origem da criatividade. Ela revela as intenções mágicas que estão nos níveis mais profundos da personalidade. A função da imaginação é realizar o irrealizável, possibilitar o impossível, né? E a imaginação produz imagens, né? Imagens em ação. Ela intermedia o homem com o mundo, o si mesmo, que é o centro do inconsciente, com o mundo, né? A imaginação pode ser caracterizada por uma ilusão, que é a fantasia. A fantasia, ela é um pouco, faz parte da imaginação, mas ela tem um caráter mais dramático, né? Vem do interior do homem, é, é, com imagens inapropriadas, uma espécie de visão, de alucinação. As intenções mágicas faz com que o indivíduo seja amparado pela religião ocidental. O indivíduo é atraído para um espaço a ser preenchido, né? E como surge esse espaço, né? Ele é apresentado pela mãe num primeiro momento. O filho é quem tem que ocupá-lo, né? Então a mãe tem lá um problema, tem um trauma, algo que ela não compreende, e isso forma um espaço nela, um buraco, uma lacuna, né? E quando ela gera então essa criança vem com a responsabilidade de fechar esse buraco para a mãe, não é? Veja, de geração em geração, os pais, todos nós temos esses buracos, essas lacunas, né? Então, são dramas que a gente viveu, dramas sem soluções, né? E a gente passa para o filho esse vazio para que recuperem. Então, pensa bem, um pai que não teve estudo suficiente ou que foi muito difícil estudar, então vai querer que os filhos sejam o máximo é, em estudos, vão fazer de tudo para que os filhos façam faculdade, pós-graduação, mestrado, sei lá o que mais, né? Que sejam os bambambãs, porque eles não foram, né? Eles não tiveram libido para ser ou condição, não tiveram força, então agora querem que os filhos sejam. É uma imposição para os filhos, né? E os aspectos femininos da psique, então, eles tentam é, recuperar esse indivíduo, curar essa ferida desse embate, porque a criança vem para o mundo com os seus buracos, vai formar os seus buracos, e ainda tem que carregar os dos pais, né? Então, esse aspecto feminino, que é o que da psique, que é o que vai ajudar a significar, entender tudo isso, é, é o que vai curar essa ferida, desse vazio, né? E que vai aliviar essa atração, essa pressão da atração do espaço, né? Esse é o modelo a que todos nós, seres humanos, estamos submetidos. E para que tudo isso, né? Para a gente poder verbalizar, discursar, narrar, contar o que a gente vive, né? Construir em palavras as imagens, né? Interpretar, né? Aprender, refletindo sobre elas. Falar bem não significa conhecimento, porque as pessoas nem sempre sabem falar dos seus dramas, né? Elas têm um bom vocabulário, falam bem, se expõem bem, mas quando se é perguntado sobre alguma coisa que vem do seu interno, a coisa complica, né? Essas pessoas são imaturas para explicar o que acontece com elas, porque elas não conhecem, né?
O que se imagina é a resposta do espaço, é a resposta para tapar esse buraco. Porque na falta que está tendo esse buraco, é, é assim, quanto mais imaginação eu tenho, quanto mais fértil é a minha imaginação, mais é o tamanho do meu buraco, mais é o tamanho dessa lacuna que eu tenho na minha psique, né? E eu preciso refletir sobre as imagens que eu estou recebendo para que eu possa entender, dar o significado correto para que feche essa lacuna, né? E se isso não acontece, o drama vai ficando cada vez maior, né? Essa lacuna vai crescendo e a imaginação vai ficando mais fértil ainda, né? As imagens, elas precisam passar, né? Elas precisam serem dar andamento nas imagens. Se você disser, eu já sei o que eu vou fazer, então a mensagem é que você já encontrou o significado dessa imagem. E o aspecto religioso foi instalado porque o ego reconhece uma instância superior a ele. Se não entende a psique, a magia funciona como um único meio religioso de alívio para a angústia, né? Porque alivia essa pressão da tensão desse espaço, dessa lacuna. Então muitas pessoas partem para essa magia, para coisas sobrenaturais, né? Coisas que que ah, acham que vão resolver de imediato aquela angústia, né? Aquele espaço vazio, mas isso só alivia, o buraco continua lá, né? A lacuna está lá. E quando entra nessa magia, quando a pessoa vai usar esse mágico, ela acha que ela pertence, ela, ela conseguiu dar um enchimento provisório nela, que logo se dissipa, porque se ela não entende, ela não trabalha isso, não vai resolver nada. As pessoas, então, quando vão à missa, né, elas chegam na missa e elas olham para tudo, menos para o que a missa significa. Elas olham para a pessoa do lado, como está vestida, para a criança que está fazendo barulho, mas elas não sabem a missa, né? É, se elas soubessem a missa e se deixassem tomar por ela, pelo simbolismo da missa, se elas se entregassem como se vai no massagista e se entrega, né? Isso faria um efeito muito grande na psique e taparia alguns buracos, algumas lacunas que tem, porque a igreja, principalmente a católica, tem uma gama de símbolos muito grande, né? Mais para frente a gente vai falar sobre isso. Veja, vamos pegar aqui um caso da atualidade. Vamos ver um adolescente que vai então para a escola e dia de prova, ele faz a prova, ok. Terminou a prova, o professor saiu da sala, ele desliga. Ele nem sabe o que foi que aconteceu na prova, né? Ele parece um robozinho, né? Então ele não tem é, condição ainda de fazer esse diálogo com o inconsciente, de entender essas imagens. Ele simplesmente vai decorar, né? Decorar não significa entender. E eu lembro dos meus tempos de escola, né? E que eu achava muito estranho esse negócio de decorar, porque eu logo esquecia. Não fazia sentido para mim decorar. Eu precisava entender, né? Mas é, na escola fazia a gente decorar linha por linha e tirava nota por causa disso, né? E isso é muito ruim, porque na vida a gente não decora, a gente entende. A terapia ela tem um bloco que o analisando é dependente do analista num primeiro momento, né? Aí no segundo bloco, esse analisando,
ele vai construir essa resposta, né? Ele vai começar a verbalizar, né, essa resposta. E aí é que o aspecto religioso começa a ganhar forma, porque o aspecto, a religiosidade, está em eu ter habilidade de conversar com esse meu interior, né, com esse meu inconsciente, filtrar isso e trazer para fora, entender isso, né? Não só rezar, rezar, rezar e rezar não vai resolver, né? Tenho que entender, tenho que recepcionar. A imagem divina, quando de um ato de criação espontânea, é uma obra. É uma obra. Ela fala ao indivíduo o que ele tem nas suas dificuldades e mostra como resolver. É só estar atento para isso. Ok? Então a imaginação é importante e é importante que nós olhemos para a imaginação. É um ato de criatividade, né? Então quanto mais a gente tem essas imagens e a gente conseguir olhar para elas, mais a gente evolui, né? Sabendo que essas imagens não sou eu que produzo, são vindas de dentro de mim, são vindas do inconsciente. É uma espécie de alerta para que eu olhe para dentro de mim, para eu melhorar, ok? Vamos falar do pecado. No Antigo Testamento, Deus punia, né? Então, a Torre de Babel, Sodoma e Gomorra, dilúvio, né? Ele punia a experiência de Jó, né? No Novo Testamento, Deus quer saber como ele deve tratar o homem. Porque Deus está em todas as coisas e está no homem também. Ele só não está nos objetos, ele também não está no objeto homem, né? E pecar aí significa uma transgressão à lei sagrada, uma punição, né, que requer uma punição. Na época de Nero, imperador de Roma, havia muita perseguição e matança aos cristãos, né? Era o primeiro século do cristianismo. Nessa época, o cristianismo era visto como uma seita. E depois é que foi legalizada como religião por Constantino I. O cristianismo, então, exerceu uma repressão moral dos instintos animais. E aí, então, é que surge a lista dos pecados, né? Dos pecados capitais, né? No começo, para reclamar essa redenção. Né? Os instintos estavam muito aflorados por causa das religiões pagãs, né? Onde tudo podia, tinha o politeísmo estava funcionando. Então, o cristianismo vem para dar uma barrada nesse instinto que estava muito fora do contexto. Era necessário isso, ok? É, é, o Santo Agostinho, quando ele fala de Adão, então, o Adão come o fruto proibido, que foi proibido por Deus. Ao fazer isso, ele comete o pecado original, né? Adão, então, peca. E hoje somos incapazes de satisfazer a Deus. E há uma predisposição a seguir o mal, né? Mas o mal também é necessário e nós vamos ver mais para frente em outro vídeo. Hoje, hoje na nossa consciência moderna, não nos ocupamos mais com a religião porque nós estamos muito racionais. A igreja, quando barrou os instintos, ela também tirou o sentir das pessoas, né? A gente vê isso pela Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, todas figuras masculinas, todas ligadas à consciência. Então, também cortou essa condição de sentir do ser humano. Então, para que a religião não seja uma imitação de algo do inconsciente, é preciso ter consciência de si mesmo, consciência de si mesmo, desse centro do nosso inconsciente, né? O outro é mal,
Mas não é tolerar o outro que a gente deve fazer, e sim recepcioná-lo e entendê-lo, né? Se houver uma revanche, se eu cometer uma revanche porque o outro foi mal comigo, eu não entenderei o aspecto que está em mim, né? Tire o pecado dele. E então o que está em você se projetando vai vir à tona, né? Quando você olha para uma pessoa que ela é má e você é, é, tenta compreender isso tudo, não rejeitar a pessoa, não é, nomeá-la com nomes que não deve, você para com isso e olha para você. Você vai encontrar essa atitude em você em algum lugar, né? Essa pessoa que comete o mal, ela, vamos dizer assim, que se dá em sacrifício para que você entenda. Nós transferimos os complexos para a divindade e deixamos o inconsciente, para o inconsciente. A gente deixa tudo lá e não quer nem tomar conhecimento. Isso aí não está me afetando, né? Aí você reprime e esquece, né? Isso vai crescer, isso cresce. Na prática religiosa, é importante ter consciência das dificuldades, dos pecados. E o meio para isso é a confissão, para que esses pecados não fiquem no inconsciente. Porque ficando no inconsciente, eles vão ganhar tamanho, vão ganhar intensidade, e quando vier para fora, vem de uma forma muito grosseira, muito arcaica, né? Existem dois benefícios na confissão. O pecado, que é o conflito, quando não reprimido, ele deixa de se tornar um sofrimento ainda maior, que é o que eu acabei de falar. E alivia as cargas entregando para Deus, que sabe de todas as soluções. E como fazer isso, né? A inteligência é do inconsciente. Gente, nós somos, é, vamos dizer assim, potes, né? É, onde tudo que acontece com a gente, nós precisamos ser preenchidos, enchidos. E é de nós que sai também. Mas não é de nós ego, é de nós dentro. Tem, por trás tem tem arquétipos, tem mitologia, tem símbolos, tem a figura da ânima e do ânimos, que é a alma. Tem uma série de coisas que quando a gente fala que a gente pensa, eu não penso, eu sou pensada, não é? Eu não sinto, eu sou sentida. Eu não tenho, eu não tenho. E por isso eu não tenho o quê? Né? Porque tudo vem de dentro de mim, tudo. Inclusive se você olha um objeto e reconhece um objeto, significa que aquele objeto já estava dentro de mim ganhando forma e agora está disponível para que eu enxergue. E a hora que está fora, se ele me incomoda, é porque eu tenho que considerar esse objeto como esse incômodo para que eu melhore dentro de mim, que eu monte esse quebra-cabeças dentro de mim. Isso é religiosidade, né? Então, quem é inteligente é o inconsciente, não é o ego. Não é a pessoa, ele é inteligente. Não é ele inteligente, é o que está dentro dele que é inteligente. E se você acha que sabe, você não sabe nada, né? Porque não é o ego que sabe. O inconsciente diz, através de sonhos e de metáforas, como a gente deve fazer, o que a gente deve fazer. A resposta mais adequada e inteligente em direção ao enxugamento é o enxugamento da libido, né? Senão a resposta é desgastante. E por não dar atenção ao inconsciente, temos que gastar energia com outras coisas, né? Para escapar do processo de refletir, né? O sonho é, é não natural. Ele é um. A gente pode achar que. Desculpa, a gente pode achar que o sonho não é natural, que ele é só um estratagema para nos enganar. Não é verdade. O sonho tem uma mensagem, a metáfora tem uma mensagem, né? Tem uma lógica, tem uma finalidade. Não é à toa que a gente sonha. E se a gente não sonhasse, a gente ficaria maluco, né? A igreja admite que alguns sonhos provêm de Deus,
Mas a igreja não os trata com o devido respeito, preferindo ignorá-los, né? Agora, para enxugar a libido, é preciso ter recursos para ouvir o seu interior, né? E para isso nós temos a calcinatio, que é a alquimia, né? A calcinatio é o elemento do fogo que faz funcionar. É como se te retirasse do ser humano as emoções. Então vai vir alguma coisa, uma pessoa, uma situação que faz você colocar suas emoções para fora, os seus sentimentos, os seus afetos, e você tem que olhar para eles, né? E uma coisa atrás da outra, é como se estivesse queimando no fogo, né? Então, através do calcinátio, é um processo de enxugamento da libido. É aí que também frustra o desejo, tudo acontece, né? Bom, tudo isso para diminuir a intensidade dos instintos. E tem um segundo modo de enxugar a libido, que é ouvir religiosamente, que é esse processo que eu já falei, né? Ouvir o que está dentro da gente. Então tem uma passagem na Homilíades de Orígenes que fala assim: quem está perto de mim está perto do fogo, quem está longe de mim está longe do meu reino, está longe do reino. Como recuperar a religião do indivíduo para que ele não seja triturado pelo excedente libidinal? Né? Que ele está jogando libido para tudo quanto é lado, energia para tudo quanto é lado. Como então recuperar essa religiosidade, essa religião do indivíduo? Essa é uma tarefa do analista, por exemplo. Porque se ele não encontrar, se esse indivíduo não encontrar a religiosidade, ele nunca mais se recupera. E aí, nesse processo todo, nós temos a híbris, né? A híbris é o resultado, é uma atitude masculina, é um excesso de razão. Tudo é muito grandioso, tudo é muito gigantesco, o ego é a divindade. A psique tem uma finalidade, uma lógica, e todo problema tem uma solução. Um problema tem culpa, perversão e híbris. Na confissão, a híbris, ela pode ser entendida, né? E quando um analisando vai ao consultório fazer sua terapia, ele está confessando os seus pecados, não é? E quanto mais híbris, mais pecados tem. Quanto menos híbris, menos pecado. Isso tem aí a sua desvantagem, não pode ter pouca, pouco pecado, né? Porque senão a pessoa sem pecado vai fazer tudo que ela quer, né? Inclusive cometer atrocidades. A igreja ela usa muito dos dogmas e dos ritos, né? O ritual é um conjunto de gestos, de palavras, de atos, música. Tudo isso é uma atuação simbólica para que a mente acredite no que está fazendo, né? E o dogma é uma verdade, né? Uma verdade que dura séculos. Por exemplo, o homem sofredor, tem lá sei quantos anos que existe o homem sofredor, o homem salvador, né? A psique ela produz culpa, pecado, medo, magia, né? E o ritual protege, produzindo uma tensão, né? Hoje o ritual está meio deficiente. É preciso encontrar religiosidade para não cair no fanatismo. E o medo é um indicador de a pessoa que essa barreira vai ser rompida. Mas se o ritual for feito de maneira incorreta, leva a uma dissociação da psique, uma perda da alma, uma diminuição da consciência, pressões e epidemias psíquicas. Certo? Muito bem. Considerando que a religiosidade enxuga a libido, quando os protestantes deixaram de acreditar nos dogmas da igreja, houve um excedente de libido. E este foi dirigido para as guerras, né, por causa do racional. Então a gente teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda, tivemos outras guerras mais no passado. A psique quis mostrar ao homem o quanto ele estava racional, o quanto faltava religiosidade. Né? O católico
vamos dizer assim, ele resolve logo os pecados dele, né? Ele vai na confissão, confessa, pronto, estou livre, reza lá 10 Padre Nossos e 10 Ave Marias, ele está aliviado dos seus pecados, né? Equilibra essa tensão. O protestante, o católico, o evangélico, o protestante, ele está entregue a Deus. Então ele tem mais consciência do pecado, não é? Se a gente for olhar os pecados capitais, aí a gente tem a luxúria, é, que é uma valorização do corpo, e hoje em dia, antes era vista como um pecado, hoje a gente fala, não, cuida do seu corpo, hoje é uma virtude, né? Cuida do seu corpo, vai fazer academia, faz plástica, né? Então, os valores estão começando a ficar perdendo um pouco de significado e outros pecados estão entrando. A ira, né? Hoje a gente, antes a pessoa ficava com raiva do que estava acontecendo alguma coisa, né? Punha para fora. Hoje, isso significa que não deve guardar raiva, então tem que pôr para fora, que faz muito bem, né? Antes era uma violência, agora tem que botar para fora. A avareza era uma falta de caridade, né? Era deixar Deus de lado. Hoje a avareza é um planejamento do futuro, né? A inveja era uma tristeza pelo sucesso do outro. Hoje é estabelecer metas. A preguiça era um desleixo, uma autopiedade. Hoje é relaxamento, né? Eu vou relaxar, tá com preguiça. A gula antes era um egoísmo humano, né? Hoje é uma fuga da anorexia, né? Para não ficar muito magro. A vaidade antes era um orgulho de si, era uma coisa egóica. Hoje, procure se amar, né? Então, assim, o pecado ele foi mudando de roupagem, mas se a gente olhar ao que foi dito lá no passado, lá alguns séculos atrás, é, quando escreveu os pecados, a pessoa que o fez, né, ele colocou os sentimentos nisso, ele percebeu o quanto isso afligia. Não era uma coisa colocada porque a sociedade precisava ser regulada, mas sim foi um homem, que agora não me ocorre o nome, um padre, que ele colocou aquilo que ele sentia, né? E foi aceito por muitas pessoas por muitos anos. Então significa que isso fazia realmente parte do inconsciente, não é mesmo? Retire o pecado dele. Até mais.